Fala família, tranquilo? A gente está aqui agora para a nossa aula de combinação. Recapitulando, permutação, eu tenho, pelo menos no caso geral, 5 pessoas para colocar num banco de 5 lugares. Então não acrescento nem retiro ninguém. Arranjo, eu tenho uma parte, e eu tenho um total, e eu quero pegar uma parte desse total em que a ordem importa. Beleza? A combinação ela é bem parecida com o arranjo. Eu tenho um total e eu quero pegar uma parte desse total, só que a ordem não faz nenhuma diferença. E isso aqui cai pra caramba do Enem. Por quê? Porque a contextualização agora ela é muito grande. Eu posso pegar isso daqui, por exemplo, para formar grupos, para formar comissões. E para formar grupos, irmão, aí tem muitas possibilidades. Grupo de estudantes, grupo de professores, grupo de profissionais. Então, combinação é uma situação que aparece muito no Enem. Tá? Então, eu preciso ler a questão e identificar rápido se é uma questão de combinação. Mas vamos lá. Como é que a gente resolveria um problema de combinação? Há 4 médicos de um plantão. Deseja-se escolher, obviamente, os meus atores aqui são os mesmos. Deseja-se escolher 2 para mandar para outro setor. De quantas formas isso pode ser feito? Então tem 4 médicos, fala assim, pô irmão, tô precisando 2 desses 4 médicos para ir para outro setor, tem uma emergência lá. Só que assim, repara, vou escolher 2 pessoas. A ordem aqui, ela vai fazer alguma diferença? Se você é escolhido primeiro ou escolhido segundo, vai fazer diferença? Não faz nenhuma diferença. O importante é o grupo que vai para lá, beleza? Se essa é a parte importante, como é que eu vou fazer esse cálculo agora? Cara, vamos sempre tentar começar de forma natural. Se eu estou escolhendo 2 pessoas, aqui está a primeira pessoa que eu estou escolhendo, aqui está a segunda pessoa que eu estou escolhendo. A primeira pessoa que eu estou escolhendo tem 4 possibilidades. Vamos supor que eu comecei aqui com Verdão, meu preferido. A segunda pessoa que eu estou escolhendo, ela vai ter 3 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi aqui esse cara, roxinho. Quando eu faço isso, dá 12. Mas, Bruno, não faz sentido, porque quando eu assisti a aula de arranjo, e a ordem importava, lá tinham 12 possibilidades. Aqui, o que acontece? Aí, o que a gente vai pensar? Ó, vamos supor que a gente fez essa escolha aqui. Vou colocar os meus amigos aqui. Beleza. Então, isso daqui é uma dupla de médicos que eu escolhi, e isso daqui é uma outra dupla de médicos que eu escolhi. Você concorda que todas essas duplas estão incluídas aqui? Sim, porque eu contei todas as duplas possíveis, considerando a ordem. Show. Só que você também concorda que essas duplas elas são exatamente a mesma? E o que acontece? Por que existem 2 duplas dessas? Porque são 2 pessoas e eu contei a permutação, eu contei a troca de lugar dessas 2 pessoas. Aconteceu algo parecido quando tinha uma permutação com repetição. Então aqui nesse caso eu preciso descontar essa ordem que eu contei. 2 pessoas, então eu teria que dividir por quanto? Eu teria que pegar esse meu resultado e dividir por 2. Ou melhor, 2 fatorial. Bruno, isso é muito louco, eu não vou conseguir pegar isso não. Cara, é bem simples. O que foi que eu fiz? Eu coloquei um tracinho para cada pessoa que eu estou escolhendo, 4 possibilidades para a primeira, 3 possibilidades para a segunda. Reconheci que é um problema de combinação, então eu tenho que desfazer essa ordem. Porque quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo PFC, e o PFC ele pensa na ordem da minha escolha. Então eu tenho que desfazer, vou dividir por 2 fatorial, já que estou escolhendo 2 pessoas. Bruno, então se eu estivesse escolhendo 3 pessoas, que ia ficar 4 vezes 3 vezes 2. E é uma combinação. Eu vou dividir isso por 3 fatorial, já que são 3 tracinhos. Exatamente isso. Nada além disso, tá? Ah, Bruno, mas eu não quero fazer assim. Eu só quero fazer utilizando a fórmula. Posso fazer? Pode, mas aí você vai perder um pouquinho numa situação específica que já foi cobrada no Enem também. Então eu aconselho você também saber fazer desse jeito. Mas a fórmula ela é muito boa, tá? Eu gosto pra caramba. 95% das questões a gente consegue fazer pela fórmula. E Bruno, como é que funciona essa fórmula? Antes de falar da fórmula, vamos falar desse caso aqui de baixo. Porque olha só, o arranjo para essa mesma questão, ele ficou assim, 4 vezes 3. A combinação para essa mesma questão é 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Então, vai existir uma conexão entre a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação. Porque a combinação é nada mais do que o arranjo com uma divisão de um fatorial aqui embaixo. Então, se antes a minha fórmula ela era assim, ó, 4 fatorial divididos por 4 menos 2 fatorial. Agora a minha fórmula ela tem que ser exatamente a mesma. Só que se você reparar, tem um 2 fatorial a mais aqui embaixo. Então essas fórmulas elas vão ser praticamente a mesma. Só que na combinação eu tenho 2 fatoriais embaixo. Que fatoriais são esses? Aqui vai ser o meu total. O 4 menos 2 eu já sei que é a diferença do total pela parte escolhida, né? Então vai ser essa diferença. E esse 2 fatorial, ele vai ser necessariamente a parte escolhida. Então, quando a gente escreve isso numa fórmula, ficaria n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Parece muita coisa, cara, mas não é. Porque aqui o n é sempre o meu total, o p é a parte escolhida. Você vai ver que na prática, cara, é muito tranquilo calcular isso daqui. É muito tranquilo até memorizar, na verdade.
Bruno, que parada foi essa que você fez aqui? Porque eu entendi isso, peguei ali a relação que você queria fazer das fórmulas, mas quando você diz que arranja uma combinação com permutação, o que isso significa? É porque se eu pego o meu problema com combinação, que dava esse resultado, e eu multiplico por 2 fatorial, isso vai cancelar e vai virar 4 vezes 3. Então, isso aqui era uma combinação, isso daqui é uma permutação, e isso aqui é um arranjo. Então, eu não menti. O que eu disse para você? Que o arranjo, ele é uma permutação junto com uma combinação. E faz sentido. A gente pode até pensar nisso como uma estratégia. Vou apagar isso não, vou deixar aí. Como uma estratégia para contagem. Tem gente que faz essa parada. Não acho que assim, é muito jogo na maioria dos casos, mas eu posso fazer. Que é o seguinte. Imagina que eu tenha uma sala. Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui para a gente trocar essa ideia. Imagina que eu tenha uma sala aqui ó, com 6 estudantes. E eu quero escolher 4 desses estudantes, tá? Tem gente que faz o seguinte, eu quero escolher 4 desses estudantes onde a ordem importa. O primeiro eu vou dar uma bolsa para uma faculdade, o segundo eu vou dar uma medalha, o terceiro um carro, e o 4 vai ganhar uma bolsa de 10 mil reais. Quero escolher 4 desses estudantes. Observe que a ordem importa. Então a possibilidade que eu tenho para fazer é, de todos os 6 estudantes eu vou escolher 4, fazendo como se fosse uma combinação. Então eu separei esses 4 estudantes. Se eu multiplicar isso daqui por 4 fatorial, agora eu transformei isso em um arranjo. Ah, Bruno, por que você não calcula direto o arranjo? Cara, aí depende da questão. Mas eu estou falando isso aqui de um caso muito específico, um caso muito raro, que tem gente que faz, você não é obrigado a fazer isso, você nem é obrigado a saber disso, tá bom? Só estou te dizendo que se eu pego uma combinação onde a ordem não importa, então selecionei as 4 pessoas e depois eu permuto essas 4 pessoas, é como se eu estivesse contando todos os arranjos que eu consigo fazer. Então é uma possibilidade de contagem. É o que está escrito naquela frase, mas é só um OBS, não precisa se preocupar muito. Então, vamos lá, vamos resolver aqui alguns exemplos. Em uma escola, há 8 professores de matemática e 6 professores de português. De quantas maneiras podemos formar um grupo responsável em um passeio composto por 6 professores, sendo 3 de matemática e 3 de português? Primeira coisa que você tem que observar aqui, eu estou formando um grupo. Quando eu formo um grupo, a ordem, ela não importa. Se a ordem não importa, eu estou pensando em um problema de combinação necessariamente. É um problema de combinação, Bruno. Vamos lá. Dos professores de matemática, eu tenho um total de 8 e desses 8 eu estou escolhendo, eu escolho 3. De português, eu tenho um total de 6 professores e eu escolho 3 também. Então eu vou fazer aqui uma combinação e vou fazer uma combinação aqui também. É isso. Porque eu estou fazendo uma escolha, estou pegando o total de professores de matemática, estou escolhendo uma parte onde a ordem não importa, combinação. Total de professores de português, estou escolhendo uma parte onde a ordem não importa, combinação também. Como é que vai ficar essa combinação? Com fórmula. Seria a combinação de 8 escolhe 3, vezes combinação de 6 escolhe 3. Para essa combinação de 8 escolhe 3, só para você entender como a fórmula é bem simples. Você sempre começa com um número maior em cima em fatorial. Aqui embaixo você vai colocar um número menor em fatorial. E do lado você vai multiplicar pela diferença entre eles, né? Que é o n menos p. 8 menos 3 dá quanto? 5. Então aqui vezes 5 fatorial. Mesma coisa para outro grupo. Vai ser o maior valor em cima sobre o menor valor embaixo, tudo em fatorial, vezes agora a diferença entre eles. 6 menos 3 fatorial vai dar 3 fatorial. Então assim, na prática, cara, é muito tranquilo fazer essa conta. Agora você vai tentar cortar isso da maneira mais simples possível. O 8 fatorial eu vou abrir até chegar no 5 fatorial para poder cortar. O 3 fatorial não vai ter jeito, vou ter que fazer essa conta. Então, vou escrever só 3 vezes 2. Dá para colocar o vezes 1? Dá. Vezes 6 fatorial, eu vou abrir até aparecer o 3 fatorial. Para poder cortar. E o outro 3 eu vou deixar aqui, ó. E agora a gente vai cortando tudo que puder. 5 fatorial, quarto com 5 fatorial. 3 fatorial, quarto com 3 fatorial. E tem mais coisa que dá para cortar. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, a minha resposta ela fica 8 vezes 7, 56. 5 vezes 4, 20. Então, eu vou ter aqui, necessariamente, 1.120 possibilidades. Show? Bruno, como é que a gente faria essa questão sem fórmula? Se eu quisesse fazer essa questãozinha sem fórmula, eu primeiro colocaria os tracinhos aqui do nosso PFC. 1, 2, 3. Estou escolhendo 3 professores. Vezes, estou escolhendo 3 professores de português. Para os professores de matemática, eu tenho quantas possibilidades para o primeiro? 8, 7 e 6. Assim por diante. Quando você faz essa parada, já que é uma combinação, porque eu tenho que interpretar que a combinação lá no começo, independente da minha maneira de fazer a questão, eu vou dividir por quantos tracinhos estão aqui, 3 fatorial, para desfazer a ordem dessa escolha. Mesma coisa para os professores de português. 6 vezes 5 vezes 4.
e eu vou dividir isso aqui por 3 fatorial para desfazer a ordem. Então, toda vez que eu divido por 1 fatorial, eu estou desfazendo a ordem que sem querer eu contei. Eu já sei que 3 fatorial vai dar 6, então eu posso cortar. Ah, não, vermelhinho. Já sei que 3 fatorial é 6, posso cortar. E repara que aqui vai ficar muito mais rápido. Ah, Bruno, impossível. Cara, fica muito mais rápido. Só que assim, quando é que eu faço desse jeito aqui de baixo? Quando eu tenho que achar o resultado, eu preciso achar esse resultado rápido. Então eu faço desse jeitinho. Quando é que eu faço desse jeito aqui de cima? Primeiro, quando eu tenho que fazer muita conta, que ele é melhor para organizar. Segundo, quando eu olho nas alternativas que as respostas estão desse jeito. Aí vale mais a pena eu fazer desse jeito aqui de cima. Beleza? Vamos ver esse segundo caso. 8 professores de matemática e 6 de português. Agora eu quero compor um grupo com 4 pessoas, sendo que tem que ter pelo menos um de matemática. Aí que, irmão, já fica mais embaçado. Aqui, para responder essa questão, eu vou escolher essa estratégia, que é contar tudo menos o nenhum. Ué, Bruno, por que disso? Porque toda vez que eu estou numa questão que ela fala aqui, ó, pelo menos um, eu vou aplicar a estratégia tudo menos nenhum. O que seria o tudo? Todas as formas que eu tenho para escolher 4 pessoas. 4 pessoas em qual grupo? É o grupo formado pelos professores. Eu tenho 8 de matemática e 6 de português, são 14 pessoas. Então, das 14 pessoas, eu estou escolhendo 4. Quando eu faço isso, eu conto todas as possibilidades de formar grupo com 4 pessoas. Independente se vai ter professor de português, se vai ter de matemática. É isso. E agora, eu vou retirar o caso em que eu tenho nenhum. Nenhum o quê? Nenhum professor de matemática. Só que para não ter nenhum professor de matemática, eu tenho que escolher apenas professores de português. E os professores de português ao todo são 6. Então eu tenho que fazer aqui combinação de 6, escolhe 4. Bruno, por que você está fazendo isso? Porque se fosse contar os grupos que tem pelo menos um professor de matemática, eu ia ter que contar um professor de matemática e 3 de português. Eu ia ter que contar 2 de matemática, 2 de português, 3 de matemática, 1 de português e os 4 de matemática. Repara que é caso pra caramba. Então, desse jeito, eu faço apenas uma conta. Aí ficaria 14 fatorial sobre 4 fatorial. Então, é sempre o maior em cima, o menor embaixo. E agora a diferença entre eles. Sobre 10 fatorial menos o maior em cima, o menor embaixo. E agora a diferença entre eles. Acabou, respondi a minha questão. E é muito comum do Enem, por exemplo, na própria alternativa ter essa diferença. Então, assim, já vai da nossa malícia também. Estou resolvendo um problema que pede para eu calcular alguma coisa que é pelo menos 1, eu já posso aplicar a minha estratégia, que é calcular tudo menos o nenhum. E quando eu faço isso, eu já observo nas alternativas que eu vou ter uma situação dessa, uma subtração. O que já está dizendo que eu estou sendo guiado ali pelo caminho certinho. Beleza?